Boa noite. Oi, Lê. Som tá bom? Guto, boa noite. Bem-vindos, pessoal. Vamos começar mais uma live hoje aqui pela The Wine School. Vamos falar de regulação vitivinícola, das regras que protegem o vinho. Hoje estou com o look verão, Lê. Tá muito calor. Bem-vindos, pessoal. Bom, somos a The Wine School, para quem está chegando, provedora de cursos W7 e French Wine Scholar no Brasil. É a primeira provedora aqui da América Latina. E estamos com turmas abertas para as nossas turmas online. Até o final do ano nós não vamos ter turmas presenciais para garantir a segurança dos nossos alunos. E as inscrições vocês conseguem fazer pelo nosso site, acesso ali pelo link na bio. Hoje o nosso papo vai ser com o André Maia, ele é jurista e apaixonado por vinhos também. Oi, Felipe. E a gente vai bater um papo bem legal sobre as questões legislativas que envolvem o vinho, sobre proteção de marca, proteção de zona territorial, de indicação geográfica, tudo que envolve esse assunto. E também vamos tirar a dúvida do pessoal que estiver aí, quem tiver pergunta pode enviar, já temos algumas que o pessoal enviou na nossa caixinha. Hoje vai ser papo de advogado, mas sem juridiquês. E nós escolhemos fazer esse bate. O André chegou aqui, vou colocar ele papo para o dia de hoje, porque hoje faz aniversário da primeira demarcação e regulamentação. Oi, André, tudo bom? Tudo bom. Tava explicando por que a gente escolheu esse dia para fazer a live. Hoje é uma data super importante para o mundo do vinho. Se comemora a primeira regulamentação e demarcação de uma zona produtora, que foi o Douro Vinhateiro. Então, hoje é o dia do vinho do Porto, o Port Wine Day. Inclusive, como está muito calor, estou tomando um drink, que eu vou postar a receita depois, à base de vinho do Porto Town. Porque hoje está bem complicado. Você também, né? Boa, saúde. Um mega Portonic aqui, ó. Saúde. Boa. Portonic misturei chá. Não sei se vai funcionar, não, mas tá bom. Releituras do Porto, é isso aí. E é interessante até a gente falar sobre isso. Eu conversei com o André hoje à tarde sobre esse assunto, porque as regras estão ali para a proteção, mas não para engessar o processo de elaboração do vinho. E o Porto é uma prova viva disso. O Jerez também. São denominações muito antigas, são vinhos com grande tradição, mas que estão se reinventando no modo de se apresentar ao mundo. E isso só é possível porque há um controle que mantém a identidade desses produtos. Então, eu consigo controlar tudo que é feito, manter a legalidade dentro disso, que é super importante, mas eu consigo sim atingir novos mercados, fazer o trabalho super bem feito com relação a isso. O André, como eu disse, é jurista, um apaixonado por vinhos, estudioso também do mundo dos vinhos. E, André, se apresenta melhor aí para o pessoal da The Wine School. Obrigado, Kelly. Obrigado pelo convite. Fiquei super feliz com a sua iniciativa, com a iniciativa do The Wine School Brasil. Acho que essa é uma discussão bastante importante. E muito bem, eu me formei em Relações Internacionais e depois fiz o curso de Direito, também me formei em Direito pela Universidade de Brasília, na nossa UNB. E já no final do curso de Direito, eu já gostava um bocado de vinho, né? Tava aprendendo e tal. A gente está sempre aprendendo, mas enfim, estava iniciando ali a trilha e surgiu o desafio de fazer meu trabalho de conclusão de curso de modo expresso, porque a gente sempre, quando está fazendo pesquisa, a gente quer escrever 1 milhão de coisas e sobre 500 assuntos. Daí eu vi que meu prazo estava bastante curto. Falei, bom, preciso escrever sobre uma coisa que eu gosto muito e precisa sair um trabalho bom, né? E daí veio a ideia de escrever sobre as indicações geográficas versus marca coletiva no Brasil, em especial a partir do exemplo dos vinhos de Santa Catarina, dos vinhos de altitude de Santa Catarina, que tem lá uma marca coletiva. E daí começou a ideia de juntar, então, a paixão do vinho com o conhecimento jurídico. E depois fui fazer meu mestrado na Universidade de Coimbra, lá em Portugal. E quando cheguei lá, tem um episódio, Kelly, que me permita contar que
nós estávamos na disciplina de um professor bastante sério e que tem um nome muito grande em Portugal, um dos maiores nomes do direito regulatório, e eles estavam perguntando aos alunos qual ia ser o tema de dissertação, se as pessoas já tinham escolhido o tema de dissertação. Essa primeira semana de aula do mestrado. E daí eu falei, bom, esse cara é a referência. Esse cara, se eu for escrever no tema, é possivelmente que eu quero como meu orientador. Então é melhor eu confessar meu pecado. E aí já cheguei e falei para ele, olha só, eu quero, falei para ele, para a turma, né? Pretendia escrever sobre regulação do vinho. Uhum. Falei já envergonhado, imaginando que ele iria falar, esse brasileiro sai despenca lá do outro lado do oceano para vir para Portugal e achando que tudo aqui é vinho. Mas não, a reação dele foi bastante positiva, porque ele falou o seguinte, olha, tem um professor catedrático aqui na Universidade de Coimbra, na nossa faculdade de Direito, que por um acaso escreveu a tese de doutorado dele em 1997 sobre isso, né? Que foi a discussão do modelo institucional do vinho do Porto, como ele se estrutura. Por um acaso, aqui está o livro do professor Vital Moreira, O Governo de Baco. Isso aqui é só a última parte da dissertação, né? Então, tem 300 páginas, porque lá as teses são imensas, de 1000 páginas e tudo mais. Enfim, então resolvi pesquisar e escrever sobre a estruturação da regulação do vinho no Brasil a partir dos meus conhecimentos do que eu via na regulação vitivinícola portuguesa. E daí saiu o trabalho, enfim, acabou saindo o trabalho e eu consegui essa grande alegria, não é? De ficar no direito conversando sobre vinho. Mas minha área de atuação, como a gente conversou, infelizmente não é essa por enquanto, quem sabe um dia, né? Eu estou no momento servidor público federal, estou no gabinete do PGR, já fui do Ministério da Economia, da Presidência da República, da Saúde, do CAD, mas trabalhei mais na área de direito da concorrência, que é o que eu gosto. E acho que a gente também aqui vai falar em alguns momentos sobre questões concorrenciais, né, e tudo mais. Mas é isso, é isso. Legal. E deu para perceber que ele além de nerd no direito, é nerd do vinho também. Isso a gente adora um nerd aqui para falar, que tem propriedade para falar do assunto. Vamos começar do começo? O que define uma indicação geográfica? E eu já queria até que a gente diferenciasse, porque é algo que surpreende muitas pessoas a respeito da existência de hierarquia com a denominação de origem. Então, vamos falar um pouquinho disso, André? Vamos sim, Kelly. Muito bem. Então, olha só, vocês podem ver que estava na chamada até da arte, né? A indicação de origem. E o que eu quero aqui, Kelly, aproveitar esse momento para a gente distinguir, então, alguns termos e as pessoas ficarem mais à vontade com esses termos. Tem um pouco de juridiquês na coisa, tem, mas eu acho que a gente vai abafar isso, vai encontrar uma lógica nisso tudo. Então, no fim, o que é uma indicação geográfica? Né? Quando a gente pega uma garrafa, como essa aqui de vinho do Porto, aqui da Quinta das Vargelas, né? Ou a gente pega, por exemplo, tem aqui um ice wine, né? Tem aqui um ice wine de Niagara State. Então, quando a gente tem ou champanhe ou Bordeaux, quando a gente tem essa identificação, a gente tem ali uma indicação geográfica. E o que é uma indicação geográfica? Ela nada mais é do que um signo distintivo. Então, no mundo, na vida, a gente tem signos, né? Um signo distintivo é, por exemplo, uma indicação geográfica, é uma marca, pode ser uma marca coletiva, pode ser uma bandeira, né? Uma bandeira brasileira, um signo distintivo. E aqui é um signo distintivo de origem. O signo distintivo de origem. Então, a indicação geográfica é o signo distintivo de origem. Ela fala, ela está através daquele signo que pode ser um nome, pode ser uma figura, pode ser uma combinação de nome com figura. Coca-Cola, por exemplo. Coca-Cola é escrito numa forma em que não importa só o nome Coca-Cola, mas a forma como é escrito. Então tem uma identidade ali. Que diz o seguinte, eu pertenço a tal lugar. A indicação geográfica ela fala de origem. Tá bom? Então, a indicação geográfica é isso, é um símbolo que fala de origem. Mas mais do que isso, ela pode também... ela representa também toda uma cadeia, toda uma estrutura institucional que está por detrás sustentando aquele símbolo, que aí é o trabalho da regulação vitivinícola.
já falo sobre isso. Mas antes, me permita, como você perguntou, falar do direito brasileiro, né? Então, o que é Sim. indicação geográfica no direito brasileiro? No direito brasileiro, a indicação geográfica está prevista lá na nossa Lei da Propriedade Industrial, tá? Artigo, salvo engano, 176 e seguintes. E não existe uma definição de indicação geográfica. Isso é muito engraçado, né? Porque há essa definição em outras legislações, Portugal, por exemplo, definição. Mas o que o legislador fez foi dizer o seguinte: indicação geográfica é indicação de procedência e denominação de origem. Uhum. E depois ele definiu a indicação de procedência e a denominação de origem. A indicação de procedência, então, uma IP, ela é um signo distintivo, um símbolo que diz o seguinte: aquela região que está identificada ali numa garrafa, ela é conhecida, ela tem uma fama pelo que ela faz, pelo que ela produz. Uma tradição. Isso. Ela tem esse aqui é engraçado. Ela tem uma fama. A fama eventualmente vai vir da tradição. É praticamente um pressuposto, mas não é um pressuposto jurídico, mas é um pressuposto. Quanto à denominação de origem, não fala dessa fama, mas ela fala que o produto que vem daquela denominação de origem, que vem daquela região, ele tem características próprias, por fatores naturais e ou humanos, que caracterizam aquele produto. Então, veja o seguinte: não é uma escada. Eu não preciso ser uma indicação de procedência para depois ser uma denominação de origem. Uma indicação de procedência não é mais importante do que uma denominação de origem. São coisas distintas. O gênero é a indicação geográfica, né? E de baixo tem duas espécies: a indicação de procedência e a denominação de origem. Tá? Isso aqui no Brasil. Foi a escolha do legislador aqui, tá certo? No mundo dos fatos, porém, no mundo dos fatos, a indicação de procedência é menos rigorosa que a denominação de origem. A denominação de origem acaba tendo regras mais específicas. Não precisa rasgar as pirâmides que a gente faz para estudar, gente. Lá fora continua valendo a indicação. A IG embaixo, DO em cima, DOCG. Só aqui que é diferente. É bem legal pontuar isso, porque aqui, então, em tese, eu posso requerer a minha denominação de origem direto, sem passar pelo processo de indicação de procedência. Exatamente, perfeito, exatamente. Salvo engano, eu não sei se é Camarão Costa Negra, posso estar enganado, tá? Mas tem uma indicação geográfica no Brasil que foi direto para DO, por exemplo. Tá? Então você pode ter isso sim. Não é uma exigência você ter passado pela indicação de procedência. Não é, mas pelo menos no mundo do vinho do Brasil não é o que a gente tem visto, né? Todas Sim, as geográficas têm passado por indicação de procedência antes de pleitear uma DO. Isso é o que tem acontecido aqui. A Letícia está falando que acha melhor o caminho todo, que ajuda na maturidade da região quanto à regulação. Pode ser também, até porque não são regiões tradicionais de produção, né, André? Isso é uma coisa que é muito interessante a gente falar também, né? Perfeitamente. Olha só, teve uma questão que me instigou muito quando eu estava fazendo o meu mestrado, que foi a seguinte: eu percebi, a gente daqui do Brasil, a gente olha as indicações geográficas europeias e pensa assim: eventualmente vai ter um fundo sonoro aqui, a minha querida Melissa chorando. Mas, eventualmente, na próxima live eu trago ela para participar. Isso. Mas, eventualmente, nós... Desculpa, assim, voltando. Nós muitas vezes olhamos as indicações geográficas europeias pensando assim: meu Deus, isso data de antes de Cristo, né? Tem uma tradição aqui milenar, tem uma tradição centenária e tudo mais. E não é exatamente assim. Tá? Há uma construção de tradições, há um resgate histórico. Muitas vezes, o que acontece, e o que de fato aconteceu no último quarto do século XX, foi que algumas regiões recriaram e retomaram histórias para poderem ter a sua identidade de indicação geográfica. Então, acaba sendo uma estratégia em que você diz o seguinte: olha, aqui eu produzia, vamos pegar o Alentejo, né? Aqui eu produzia vinho nas ânforas, na talha, desde a época dos romanos. E aí o vinho depois foi em função da dominação moura que ele teve
uma interrupção, depois no estado salazarista teve outra. Na verdade, já com o Marquês de Pombal, já que a gente está comemorando aqui o Port Wine Day, esse mesmo Port Wine Day tem um papel de vilão para outras regiões. Sim. A gente pode rola uma treta. Houve uma limitação concorrencial e houve arrancada de vinhas no Alentejo, né? Houve limitações à produção alentejana. Depois, essa produção alentejana sofreu novas limitações no século XX, durante o governo do ditador Salazar. E aí houve um resgate, então, nos anos 80, o Alentejo, através de duas associações, uma de enólogos, a outra de viticultores. Essas associações se juntaram para criar a Comissão Vitivinícola Regional Alentejo, a Indicação Geográfica Alentejo, e ressignificar, refundar, resgatar toda uma tradição histórica. Para legitimar essa nomenclatura, para legitimar essa indicação. Exatamente. E aí você passa a exportar algo que tem um valor muito grande, não é? Que é exportar história, exportar segurança. Porque no fim, Kelly, se já me permite uma observação aqui, sim. Tudo que eu quero com indicação geográfica é comunicar confiança. Sim. O que eu quero fazer? Olha só, se eu pego é isso, vamos de novo aqui na garrafa do Vargelas, né? Tudo que eu quero é transmitir para o meu consumidor que dentro dessa garrafa tem um produto de altíssima qualidade, com grande controle de produção e que justifica para o consumidor pagar centenas de reais numa garrafa como essa, né? Ou dólares ou euros. Então, eu com todo esse processo da identificação de origem, através de uma indicação geográfica, eu estou dizendo assim, confie no que está aqui dentro. Porque ao contrário de um carro, vamos lá, você vai comprar uma BMW, vai comprar uma Mercedes, tem também a identificação da marca ali, mas você está vendo o carro, né? Você não vê o motor, mas imagina que é muito mais palpável. Aqui dentro eu tenho um vinho que eu espero que seja o vinho do Porto, com as uvas colhidas lá em Vargelas, no Douro Superior, né? Eu não quero que seja até por isso que dentro dessas normas de regulação se protege, inclusive, o que se pode fazer, o que não se pode, regras de rotulação, esse selo que traz da garrafa de lacre de que o vinho saiu de lá da região com essa autenticidade, né? O Felipe está apontando aqui que tem grandes vinhos do Alentejo que não estão no DOC Alentejo. Sim, a gente vai falar disso, Felipe, que isso não é um requisito essencial de que vai ser o único vinho de qualidade da região, mas sim que eu vou afunilar esse processo, ter um controle sobre ele e submissão a determinadas regras. Que isso é uma coisa que a gente vai falar mais adiante também, é uma tendência mundial a se escapar um pouco muito desse regramento muito engessado, digamos assim. Bom, então, o sentido em si de uma indicação geográfica é dar sentido a essa suposta tradição e tudo mais. E o que mais que você pontuaria sobre isso, André? Assim, e sobre a indicação geográfica, eu acho que é importante pontuar também. Aliás, antes, me permita, então, nessa introdução, já falar do que é a ideia de regulação. Por quê? Estou criando aqui, né, um símbolo que está dizendo ao consumidor o seguinte, ó, confie nisso aqui, confie nisso aqui. Para eu dizer confie nisso aqui, eu preciso de um conjunto de regras, eu preciso de uma estrutura institucional, eu preciso fazer com que os atores privados se comportem de um dado jeito que leve o produto a ser produzido de tal modo. Então veja que tem também por detrás desse modelo uma mentalidade um pouco construtivista, né? Então vem sejam os próprios produtores através da autorregulação, seja o Estado através da heterorregulação, há uma ideia de eu chegar e controlar como esse produto vai sair, de eu construir esse processo produtivo. E aí é que entra a ideia de regulação. O que é regulação? É você buscar regularidade e estabilidade numa mão, em outra mão você quer uma regulamentação que ela produza comportamentos que vão dar um certo resultado. Sendo que o resultado pode ser diverso de uma coisa como lucro. Criar uma empresa, eu quero lucro. Eu
posso querer, por exemplo, a preservação de pequenas propriedades no Douro. Eu posso querer a preservação de certos métodos tradicionais de produção, porque o valor cultural é um valor que eu quero preservar. E aqui a gente está falando até de direitos difusos, né? Como proteção do meio ambiente. Eu posso querer o consumidor, dando a ele um produto que de fato seja da origem. Eu posso querer regular a concorrência. Eu posso querer preservar de novo o meio ambiente, patrimônio cultural, patrimônio histórico. Então, a regulação ela pode ter objetivos outros que não só aquele objetivo primeiro do privado, que eventualmente seria o lucro. Né? Até na sua dissertação você fala disso, né? Que a regra, já que estamos falando do Port Wine Day, também visa a preservação das populações rurais, né? Incentivar a manutenção de todo o fator histórico de cultivo na região do Douro, para que não ocorra um êxodo e isso se acabe com o tempo. E isso aqui no Brasil, como funciona, André, com relação às nossas IGs? Essa autorregulação são as próprias instituições que controlam ou é o governo que faz esse controle? Como é que funciona? E o Guto pontuou uma coisa interessante, gente, isso não é só para vinho, é para vários tipos de produtos. Ele falou do presunto de Parma e tudo, queijos, tem várias outros produtos que têm indicação de procedência, indicação geográfica também. Pode falar. As indicações geográficas são um mundo, é uma observação valiosa, porque o intuito é justamente esse que é apontado, fazer a diferenciação do produto. Né? Justamente nessa ideia, não é um vinho qualquer, não é um presunto qualquer, não é um queijo qualquer, um café qualquer. Esse produto que o consumidor está comprando é único. E por isso mesmo o consumidor vai pagar mais por ele também. Então, tem um prêmio nessa indicação geográfica. Tá? E eu acho que é isso mesmo. Alguém apontou que a primeira indicação do Rio Grande do Sul foi o arroz, eu acho que foi mesmo o arroz. Sim. O arroz que está neste momento de polêmica. Que agora eu vou ficar milionários. Eu vou te falar, se o arroz, olha, se o vinho tivesse a importância na cesta básica como tem o arroz, a gente já estava muito além. A exceção APEC, que é de 27%, né? Aliás, majora para 27%, a tarifa externa comum no Mercosul é de 20% do vinho. E a nossa é majorada para 27% ou 27,5%. Desde 96, sabe, que é um absurdo. Trabalhar para dar entrada em um pacote de 5 quilos de arroz, tá bem isso? Veja que a Câmara de Comércio Exterior teria cortado, né? O imposto. Vamos deixar isso para outra vida, né? Mas a autorregulação, você quer é autorregulação ou é heterogênea? Como é que funciona aqui no Brasil? Olha que interessante, as indicações geográficas, e em especial do vinho, né, como nós estamos falando aqui, e aliás, são os vinhos que inspiram as indicações geográficas como um todo, mundo afora, tá? Não é uma mera coincidência isso. Elas são caracterizadas por essa figura da autorregulação. E o que é autorregulação? Vamos dar um exemplo claríssimo de autorregulação aqui, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, né? Você faz parte. Eu ia até falar assim, eu não faço parte. Não, mas ainda farei. Passei um momento da minha vida. Mas a OAB, ela é um exemplo disso. Ou seja, são os próprios profissionais que regulam, que desenham e executam, né, as regras daquela profissão. Você pode ter um modelo de autorregulação em que alguém desenhe, em que uma outra entidade desenhe as regras e que você aplique, que a própria profissão aplique. Pode ter um outro modelo em que a profissão desenha as regras e o Estado aplica. Mas aqui no Brasil, o que importa é as regras de produção do vinho, elas são majoritariamente controladas pelo heterorregulador. Há heterorreguladores, mas o principal é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAP, que fiscaliza e aplica a Lei do Vinho, né, de 1988, que tem uma série de previsões na Lei do Vinho, a gente já fala sobre, de forma, pelo menos, não passar sobre em cooperação com secretarias estaduais de agricultura e secretarias municipais de agricultura. Então, o heterorregulador aqui, o Estado, tem um papel.
E tem também um espaço para autorregulação, que é nas indicações geográficas. Sim. Mas é um espaço pequeno para o Brasil ainda, né? Porque as indicações geográficas são poucas ainda. Sim. Então, da autorregulação, eu determino, por exemplo, o que é melhor tecnicamente falando, com base em dados técnicos, por exemplo, as castas que eu vou cultivar, o tipo de produto que eu posso fazer, padrão de qualidade, tudo mais, tudo sujeito à regulação do Ministério da Agricultura, aqui no nosso caso, certo? Não, aí aqui, não, perfeito, excelente ponto. Aqui, o que o Ministério da Agricultura vai fazer? O Ministério da Agricultura vai se ocupar mais de coisas mais básicas, como a qualidade, se a produção tem condições sanitárias básicas, mínimas, né? O que é o vinho fino, o que não é o vinho fino, tipos estão as variedades de uvas, Civites viníferas, Civites labrusca, percentual de álcool, possibilidade ou não de chaptalização, adição de açúcar no vinho para aumentar a graduação alcoólica. Então tem uma série de regras, né? Mas que não falam de uma qualidade mínima, eu diria, né, de um patamar mínimo. Enquanto na autorregulação, que é geralmente quando um conselho regulador da indicação geográfica vai implementar, fiscalizar, outras qualidades são averiguadas. Aí, por exemplo, variedades de uva que vão ser utilizadas, origem das uvas. Então, são regulações complementares. Tá? São regulações complementares. Uma não substitui a outra. A autorregulação aqui complementa essa heterorregulação. Para o modelo europeu, o que importa mais é a autorregulação, né? Porque o modelo europeu, se você for olhar, boa parte das regras que importam já são conduzidas, seja na Comissão Vitivinícola Regional, seja no Instituto Público, como é o Instituto do Vinho do Porto. Então, ali as regras são em maior quantidade e mais restritivas, inclusive. E há uma tendência a essas indicações geográficas mais modernas seguirem um modelo distinto do que se tem nessas mais tradicionais, André? Qual que é o caminho que você vê quanto a isso? Ou existe uma tendência de se globalizar um pouco? A questão das denominações, eu sei que se tentou chamar tudo de DOP, por exemplo, não deu certo. Né? Era para ter feito, ninguém fez, tá tudo, fica indo, continua a França com o seu AOC, o resto da galera do jeito que quer. Mas, enfim, em termos gerais, existe uma tendência a que isso, e ainda existe uma influência dessas indicações mais antigas no que se faz hoje, ou você vê uma identidade muito própria aqui, principalmente nas nossas, que são muito jovens ainda? Excelente ponto, Kelly. Assim, os europeus ainda ditam muita regra em relação à formatação das indicações geográficas e influenciam pesadamente isso, né? Eu vejo aqui por duas razões isso. Uma razão de viés político e uma razão de viés econômico. Do lado econômico, é mais fácil de se compreender, porque, de fato, eles ocupam a maior parte da produção mundial e, mais importante até do que a questão de ocupar a maior parte da produção, os vinhos de maior renome, né? Os vinhos os vinhos míticos, os vinhos referenciais, são quase todos, não são todos, mas são quase todos europeus. Pelo lado político, a União Europeia força muito a mão na questão das indicações geográficas em acordos de comércio internacionais. Tá? As indicações geográficas têm um papel relevantíssimo. Exemplo disso foi o recente acordo celebrado entre o Mercosul e a União Europeia, um acordo que ainda rende notícia na imprensa, né? Porque de vez em quando alguns países europeus falam como do lado do barco, aqui do lado do Mercosul também a gente teve problema. Mas é isso, os europeus valorizam muito, eles trazem uma lista imensa. No caso do Mercosul, acho que foi uma lista de 500 e tal indicações geográficas, e dizem, eu quero que todas essas indicações geográficas, todos esses nomes sejam respeitados no país de vocês, né? Então, por exemplo, champanhe. Champanhe, se não é respeitado, quero que passe a respeitar, né? Esse tipo de pressão é muito importante na formatação das legislações de indicação geográfica nacionais. Entendi. Porque elas acabam querendo se adequar um pouco mais ao modelo europeu.
Um exemplo disso, rapidamente, só para concluir essa ideia, é a Austrália. A Austrália sofreu, através de acordos comerciais com a União Europeia, sofreu importantes ajustes, passou, fica parecendo que é negativo, não necessariamente, passou por importantes no sentido de regulamentar suas indicações geográficas nos anos 90, como influência de acordos com a União Europeia. Então, para a gente é interessante, então, para ter uma, digamos, uma entrada mais fácil dentro da comunidade europeia com os nossos produtos. Isso talvez leve a essa busca agora mais criteriosa das indicações geográficas aqui no Brasil, né? Perfeito. Eu diria que não só para ocupar espaço de consumo na Europa, mas pelo mundo mesmo, porque a Europa dá o tom dessa identificação, né? Os produtos são conhecidos por sua região. É lógico que os Estados Unidos revolucionaram muito essa lógica com a ideia de identificação pela cepa, né? Pela variedade de uva. Mas eu acho, e nesse sentido a Argentina, Chile tem seguido esse modelo, né? Mas eu vejo que a identificação por origem continua a ter um peso muito grande. E é muito interessante a gente ressaltar, porque às vezes as pessoas falam, mas é muita coisa. A importância principal, na minha opinião, que o André comentou, é a questão da confiança, de você ter noção de que os próprios membros desejam que aquilo seja mantido na linha. A gente até comentou do caso do escândalo dos Brunelos, foi a própria associação que verificou que depois de todos os critérios havia adulteração de alguns produtores, eles foram suspensos, sofreram as devidas penas lá com relação à produção, acho que foi 2008, né, André? Não me lembro direito. O escândalo dos cabernelos. Então, isso tudo, dentro da própria região, se controla esse tipo de problema para evitar que isso retire essa identidade, retire essa credibilidade do produto. Então, há um controle muito importante, realmente. A Lidiane perguntou um negócio ali sobre a questão tributária. Lidiane, a questão não está na parte da agricultura da uva, está na parte do produto industrializado, porque a bebida alcoólica tem uma alíquota mais alta do que outros produtos oriundos da agricultura. Então, a nossa taxação é muito alta por conta disso, não é no produto agrícola. Se bem que, obviamente, dependendo dos insumos e tudo mais, isso vai sofrer uma variação quanto ao que se usa. E a enologia, a agricultura voltada para a viticultura, é uma agricultura que exige muita modernização, não só no sentido de mecanização nem nada, mas no sentido também de pesquisas. Então, acaba encarecendo realmente quando pensado com relação a outros produtos de origem agrícola. Exatamente. Né? André, não sei se você concorda comigo, senão você fala que eu falei para a Letícia que se eu estivesse falando alguma besteira, a Letícia é super técnica, da área técnica de vinhos. Então, eu falei, se eu falar alguma besteira, você manda um símbolozinho ali que eu vou saber. E, bom, eu ia perguntar das perspectivas de utilidades da EG, mas acho que a gente respondeu com relação a isso, então, né? A manutenção dessa identidade, esse controle e também essa possibilidade de abertura de mercado, né? E eu estava comentando com o André, pessoal, uma coisa, um país que mais tem indicação geográfica praticamente hoje no mundo é a China. Aí eu comentei com ele, eu falei, será que é do quê, né? De coisa falsificada? Não. Na verdade, eles têm produtos milenares e eles estão também correndo atrás disso, até mesmo por conta, talvez, né, André, dessa fama de falsificadores, na verdade, de aclamar o que eles têm de legítimo, o que eles têm de tradicional no país. Então, isso é muito relevante. E abrindo caminho para um respeito quanto aos vinhos que eles produzem também, né? Concordo. Teve uma pergunta ali que eu deixei passar, acho que é oportuno a gente falar agora também, que era uma que já tinham mandado na caixinha de perguntas, o papel da OIV nisso tudo. Sim, minha amiga Sofia fez a pergunta, sim. Eu acho, aqui, eu até comentava com a Kelly, eu não tenho um conhecimento aprofundado da OIV, mas a Letícia até comentou de fato, a OIV é uma organização internacional que foi repaginando desde, se não me engano, 1924, quando ela surge, acho que a última versão como OIV 2001, mas o trabalho é troca de experiências, best practices, trazer, como a Letícia colocou bem, um norte, né? Isso é muito comum em alguns organismos internacionais, por exemplo, a OCDE faz isso muito bem como um grande laboratório de políticas públicas em diferentes temas, né? Eu percebo que a OIV faz isso no mundo vitivinícola, né? Então, não é um regulador de todo, não é um regulador internacional, tá? Do vinho. Não é um tribunal também, isso é importante falar, mas é
uma instituição que acaba homogeneizando a questão do vinho no mundo. Os países membros, né, porque nem todo mundo precisa aderir, como uma ONU, por exemplo, mas quem está ali está sujeito a esse também, a esse controle, a participar desse tipo de coisa, sempre no sentido de valorização do produto, né? Exatamente, exatamente. Quem quiser, pessoal, a Regina explicou bem, de uma forma bem simples. A Regina é presidente da OIV, uma brasileira, e ela fez uma das nossas primeiras lives aqui na The Wine School, que está lá no YouTube. Quem quiser assistir também, ela fala bastante sobre esse papel da OIV, sobre esse papel realmente de construção de vinhos seguros, de respeito às normas também, mas obviamente não influenciando diretamente, mas sendo no sentido de fazer as pessoas conversarem, se entenderem e criarem de uma forma colaborativa melhores práticas no mundo do vinho, digamos assim. Exatamente, perfeito. Se me permite, Kelly, eu não sei se você quer tratar disso agora, um pouco mais adiante, tem uma questão também que são os pontos negativos das indicações geográficas, né? Era a minha próxima pergunta. Vamos falar. Você acha que isso é um problema para alguns produtores? Porque é uma coisa que nós temos visto muito em várias regiões, de produtores abrirem mão da utilização do signo, como você usou esse termo, da indicação geográfica, para produzir de uma forma um pouco mais livre, né? E você acha que isso é uma tendência? Por que isso tem acontecido? A gente viu uma debandada grande há uns 2 anos da região do Cava, com a criação de uma outra zona de produção, uma marca coletiva, o Corpiná, né? Então, isso tem por conta enfim, de questões que são muito mais longas, que não dá para falar numa live só. Mas você tem visto essa tendência acontecer? Isso é uma coisa... Porque pensando assim, como a gente vê muito no velho mundo acontecer, e a gente ainda traz a indicação geográfica, fica meio falando, mas será que a gente está indo na contramão do mundo? Mas a gente já falou que isso é bem importante para nosso reconhecimento internacional. E no pessoal que já tem esse reconhecimento, isso tem acontecido? Por quê? Quais são os pontos negativos dessas indicações? Eu acho que aí há lições, né? Há lições importantes, como nós colocamos, há benefícios, há uma razão de existir dessa estruturação das indicações geográficas. Eu acho que, sem dúvida, o maior benefício é essa construção de confiança e organização dos produtores, né, para a defesa dos seus produtos, essa institucionalização, esse trabalho cooperado, é todo muito positivo para o mercado de vinhos. Porém, é claro que há problemas, como outras estruturas regulatórias, né? Então, um fenômeno, por exemplo, que acontece é o sequestro, né? O sequestro. E modelo de autorregulação, isso é ainda mais suscetível, né? Que é um grupo, pode ser um privado grande, pode ser uma parte dos produtores, sequestrar o regulador, sequestrar o órgão regulador e ditar as regras de acordo com os interesses daquele grupo. Então, ou seja, uma empresa grande ou um grupo de produtores que tem uma força política ali naquela região direciona as regras que são mais favoráveis a ele, desprivilegiando os outros que teriam possibilidade de continuar nessa produção. Exatamente. Então, isso na regulação é recorrente. Por exemplo, a gente discute isso quando vai discutir cabotagem, né? E vai falar da Agência Nacional de Transportes Aquáticos, ANTAC, Aquaviários, perdão, a ANTAC, ou a gente vai falar de telefonia, né? Na Anatel, ou vai falar de aviação civil na ANAC. Uma preocupação que sempre tem é a seguinte: peraí, será que o regulador está regulando o mercado e atuando na indução do comportamento dos privados em benefício de mais concorrência e em benefício, por último, de mais bem-estar do consumidor? Ou está colocando as regras em benefício das empresas? Porque quando a gente vai sai do mundo da lei, bonitinho e tudo mais, no mundo da vida, quem é que tem acesso ao regulador todo santo dia, né? Não é o consumidor que está ali sempre conversando com os técnicos e com as autoridades do mapa. Quem está sempre conversando, quem está sempre junto,
são os grandes produtores. Eles é que têm os lobistas aqui em Brasília, né? Eles é que batem na porta e são recebidos com E não só aqui, né? O ano passado teve um escândalo enorme de salvaguarda na Califórnia também. Sim, A gente fala muito do Brasil, gente, mas isso é geral, tá? Não achem que nosso país é o diferentão nesse aspecto, não. Perfeito. O sequestro regulatório é a típica falha de Estado, como a gente diz, né? Então, isso é uma coisa discutida e estudada no mundo todo. Tem escolas como a Public Choice que estudam isso há bastante tempo. Mas aqui nas indicações geográficas, o que importa é fazer uma leitura crítica de certas mitologias. Então, eu vou pegar o exemplo, porque está registrado em estudos, em conversas. Acho que não vou polemizar muito em pegar o exemplo concreto da Merlot para o Vale dos Vinhedos. Né? Eu não vou dizer que a Merlot seja um caso de sequestro regulatório. Não vou ir tão longe, não tem elementos para isso. Mas é evidente que a Merlot, não só por ser uma uva de trato mais, eu não vou dizer nem mais simples, mas é mais importante que isso, uma uva mais reconhecida internacionalmente, uma uva que parece mais estratégica para se tornar ícone de uma região, ela foi escolhida como a varietal da região, da indicação geográfica, seja indicação de procedência ou denominação de origem. Então, a varietal tinta, né, a uva Merlot. E aí a registra, por que não uma Cabernet Franc, por exemplo, que é tão boa? Que existia. Então, só pelas qualidades técnicas, eventualmente poderia se fazer um debate de, olha, talvez a Cabernet Franc poderia também entrar aqui, não excluindo a Merlot, mas também compor aqui. Eventualmente a própria Cabernet Sauvignon. Eu não tenho conhecimento técnico para discutir isso. Agora, eventualmente você pode ter escolhas de mercado que levem à influência na construção dessas regras. Então, no manual de uso, quando o sujeito vai lá no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, quer registrar a indicação geográfica, coloca lá no manual dele a varietal, que é inclusive construída, pode ser construída no processo, junto com a Embrapa e o Vivinho. Então, você tem uma escolha de mercado aqui também influenciando a regulação. E aí, onde é que está a questão problemática disso, potencialmente problemática disso? É de que você pode excluir produtores que estão na região demarcada, né, de se beneficiarem de uma forma ótima do signo distintivo. Então, isso pode ir desde uma questão tênue, como a discussão da varietal para Vale dos Vinhedos, até para uma questão bastante mais delicada, uma situação que eu vi em Portugal, que foi a de um produtor de uma região de Lisboa. O sujeito produz vinhos excepcionais. Vou citar o nome, inclusive, porque o fato é público lá. A Quinta da Serradinha, né, produz vinhos lá em história. Salvo engano, seria Lisboa a indicação geográfica dele. E o cara tem vinhas velhas de baga, com outras uvas. Eles são de fato vinhas velhas, né? Registrados há mais de 50 anos, o avô dele que produzia e tudo mais. E os vinhos dele são reiteradamente chumbados no painel de prova. Na comissão do painel de prova daquela indicação geográfica. Então, veja que a indicação geográfica tem por pressuposto essa ideia de preservação de uma tradição, de valorização de uma identidade. E, eventualmente, ela pode, por interesses de mercado, derrubar a própria tradição, esconder a própria identidade, por ser uma identidade que talvez não seja tão palatável para o consumidor em geral. E construir uma nova identidade, construir uma nova tradição. Tá? Então, eu sempre falo que a gente não deve enxergar o vinho de uma forma romântica. Vinho é negócio. Né? Então, por mais que a gente tenha muita história envolvida e tudo mais, mas existem vários aspectos técnicos, sejam físico-químicos, sejam jurídicos, sejam comerciais, que são relevantes na hora da produção. Perfeito, Kelly. E aí, esse é um ponto, então. Então, a gente pode chegar a um ponto de sequestro em que você pode chegar a excluir um produtor. Né? Você pode chegar a excluir um produtor bastante tradicional. A Kariane está falando, acho que é aquilo que o mercado não deveria influenciar na criação da EG
Afinal, o objetivo não seria vendas para todos os produtores. Perfeito o ponto dela, perfeito. Uhum. Porque ninguém aqui está fazendo caridade, né? Uhum. Então, as pessoas estão se utilizando. A ideia da indicação geográfica, inclusive, uma ideia de aumento da qualidade pela identidade, tá certo? E há essas questões a serem ponderadas. É perfeita a observação dela. A questão é que nós precisamos colocar isso na mesa, né? Uhum. Então, um consumidor, no geral, ele olharia e falaria assim, mas qual a melhor uva para o Vale dos Vinhedos? Qual a melhor uva? É a Merlot. É a Merlot. Mas será que é a Merlot? Assim, será que a Cabernet Franc não vai ser? Então, não é tomar por verdade o que está estabelecido ali na regulação. Exato. E até por isso que muitos acabam optando por não participar ou depois de um tempo dentro da organização de sair. Só queria falar uma coisa, você falou, o sujeito vai lá dar entrada no processo, mas a gente até conversou porque eu te perguntei isso, né? Eu falei, no Brasil, eu posso chegar lá e falar, quero estabelecer uma denominação de origem Kelly Bergamo. Não posso. Eu vou ter que criar uma associação Kelly Bergamo para fazer o DO aqui da minha salsinha que eu cultivo na sacada. Sozinho não pode, porque em alguns países isso é possível, né, André? Eu posso ter uma denominação de origem de um único dono, uma indicação geográfica de um único dono. Aqui requer o preenchimento de certos requisitos, incluindo a formação de uma associação interessada no assunto, né? Tanto num extremo, eu posso estar aqui dando uma informação imprecisa, mas eu estou quase certo dela. No extremo, você tem no modelo mais regulado, o modelo francês, uma sub-região da sub-região da sub-região de Bordeaux, ou de uma Borgonha, em que acaba tendo um produtor só. Né? Uhum. Do outro lado, no modelo mais liberal, como o modelo americano das AVAs, American Viticultural Areas, né? Você pode ter um sujeito indo lá e pedindo para registrar a AVA. Aqui no Brasil... Bolgar e Sassicaia é um exemplo clássico disso, exato, Felipe. Perfeito. Uhum. Aqui no Brasil, a previsão na Instrução Normativa 95 do INPI, que é a instrução normativa, então, que regula o processo de solicitação de registro de uma indicação geográfica no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que só para a gente se situar, é uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia. Uhum. Por um acaso, coincidência, eu até trabalhava próximo ao presidente do INPI, mesmo não trabalhando com a área. Nós éramos ligados à mesma secretaria. No INPI, essa instrução normativa que regula isso, ela prevê que seja um substituto processual, como a gente diria, ela prevê que seja uma associação, seja uma entidade representativa da coletividade dos produtores que querem demandar aquela indicação geográfica. Então, essa associação ela vai ter a titularidade da indicação geográfica, mas não se pode dizer que ela é dona da indicação geográfica. Porque ela vai... Mas ela é que representa daí esses direitos. Exatamente. Né? Exatamente. Isso eu queria dar... Pode terminar, desculpa. Não, mas eu queria dizer que ela também não é a dona no sentido de... por exemplo, vamos pegar lá a Lídio Carraro, salvo engano, a Lídio não tem nenhum produto registrado no DO ou no IP, né? Eu lembro de conversar com o Juliano anos atrás, para eles não era interessante pelo perfil do que eles produziam e tudo mais, porque não queriam submeter aquelas regras. Não assim, o Eduardo Angeben disse a mesma coisa também na terça na live. Pronto. Então, que é um excelente produtor, eu tive com ele, visitei ele lá. Bom, bem lembrado, Letícia, exatamente, essa questão da madeira, muito bem lembrado. Então, o que acontece é que a Aprovale não pode chegar e falar o seguinte, a Associação dos Produtores do Vale dos Vinhedos, chegar e falar, não gosto do Lídio, eu não gosto do Eduardo, não vou dar... tirar eles daqui. Acabou, não, mal de uso, né? Então, se o sujeito obedecer as regras ali, ele tem direito àquela indicação geográfica, né? A professora Kelly Bruch, para quem se interessar na discussão jurídica um pouco maior, a professora Kelly Bruch tem a tese dela de signos distintivos é bastante interessante, só xará, né? E tem um trecho que eu até uso na minha dissertação. Qualquer trabalho que eu vou falar sobre indicação geográfica, eu uso esse trecho para falar da definição jurídica das IGs no Brasil, que eu acho que é bastante interessante.
E entrando numa pergunta que tinham mandado, como funciona a oposição dos direitos de uma indicação geográfica internacionalmente? Então, é a própria entidade que vai representar, por exemplo, se eu tiver um vinho de denominação do Vale dos Vinhedos sendo adulterado, sendo reenvasado, alguma outra situação fora do país. É a entidade que vai fazer esse tipo de oposição? Isso depende de um acordo comercial prévio? Como é que funciona isso? Depende de algumas coisas. Acordo comercial, depende da legislação onde está acontecendo a violação, né? Para ver se a associação tem lá um procurador legitimamente constituído para reclamar os direitos. Mas, sim, por regra, quem vai fazer a reclamação no caso de violação seria a associação, que detém o título da indicação geográfica, né? Imagino também que, eventualmente, um privado... Um consumidor. Aí o privado, se tiver uma lesão ao direito do consumidor, sem dúvidas, que é um outro bem jurídico que está sendo lesado aqui, né? E, sem dúvidas, para um caso como esse, da minha experiência de governo, é bem possível que você vai ter algum envolvimento também da representação diplomática no país, porque, não processualmente, mas é na questão política, imagino, né? Sim, solução desse conflito extrajudicial, né? Exato, para evitar esse tipo de coisa. Quem sofre, isso acaba não sendo um problema para a gente, tá? Não vejo uma racionalidade econômica de alguém falsificar vinhos do Vale dos Vinhedos na Alemanha, por exemplo. Não vejo isso acontecendo. Mas é um problema muito sério com denominações de origens muito afamadas, né? Como o Porto, como o Champagne. Existe uma violação terrível. Tem até uma expressão que eu te conto depois da live pessoalmente sobre... E eles protegem muito, inclusive, as questões de rotulação em invase por isso, né? Para evitar. Ontem, até na conversa com o Leonardo, que é um aluno nosso, que eu até passei para você, o que a gente estava conversando, né? Sobre a questão, por exemplo, quando eu falo em laticínio, quando eu falo em presunto de Parma, por exemplo, eu tenho autorizações para fatiar e vender fatiada, diferente de um vinho, onde ele sai lacrado, rotulado por lá. E aqui, internamente, eu tenho normas do Ministério da Agricultura que me impedem de fazer reenvase de garrafas em menores proporções, utilizando o rótulo ou não utilizando o rótulo, e principalmente, até por proteção dessas regras internacionais, e principalmente porque isso não obedece às regras sanitárias e impostas pelo Ministério da Agricultura quanto à manipulação de vinhos. Então, tomem bastante cuidado com essa situação, que é uma situação que vem acontecendo muito durante a pandemia. A gente conversou muito sobre esse ponto, né? Porque, lembre-se, lá no começo, a confiança é o ponto essencial de um vinho que sai de uma denominação de origem. É porque você tem a garantia daquele produto. A partir do momento que eu abri, agora falando em degustação, eu abro o vinho, meu vinho começa a mudar. Eu manipular um vinho de forma inadequada pode provocar riscos, inclusive, à saúde, né? Então, eu acho que nesse ponto a Vigilância Sanitária pede para todos os alimentos um alvará especial para fracionamento. Exato, Letícia. Isso é bem importante. Nós, por exemplo, como escola, não temos alvará de fracionamento de vinho. Nós não podemos fazer fracionamento. Talvez a Letícia saiba, ela está fazendo os comentários aqui. Não foi, inclusive, essa uma questão de uma polêmica num festival no Rio de Janeiro, se não me engano, de alguém que teve o seu stand fechado? Tem, da Roberta. Da Roberta. Mas o dela era porque eram produtos coloniais, acho que não tinham registro no Ministério da Agricultura, né? Talvez fosse isso. Existe, inclusive, uma atitude até louvável, realmente, de reconhecimento, porque nosso modelo, realmente, de regulação ainda é muito jovial, é muito despreparado até um certo ponto para abranger todo mundo que precisa. Até por isso que eu acho esse assunto super interessante, porque as pessoas muitas vezes não têm noção da importância que isso tem, não só para o vinho, mas para outros produtos. Da responsabilidade que nós que trabalhamos com esses produtos temos sobre eles. Né? Então, você imagina se, por exemplo, eu estou com um champanhe aqui para um evento, cai o rótulo, eu vou imprimir um rótulo na impressora. Estou cometendo uma infração, posso estar cometendo um crime no país de origem, não conheço a lei de lá, mas tudo pode ser bem complicativo, porque eu estou desrespeitando uma norma que regula tudo isso. Tem que ter o CIF, o Guto está pontuando aqui. Eu acho que exatamente esse ponto
da qualidade, a Letícia apontou muito bem, que era realmente, como você falou, que era a questão da origem, não de fracionamento aqui. Mas essa questão das garrafinhas, ela é muito importante, nessa discussão, porque a pandemia impôs uma necessidade de adequação factual que a regra não acompanha. E aí, se me permite, tem uma questão aqui de hierarquias de flexibilidade. Ó, peraí, deixa eu só fazer, vamos fazer cenas do próximo capítulo, porque o nosso tempo vai acabar, senão vai cortar no meio. Posso fechar e a gente volta para a gente explicar o negócio das garrafinhas? Vamos terminar com a pergunta da Letícia. Quem garante que está nas garrafinhas? Faz uma chamada, põe uma música. Eu só vou salvar a live e a gente já volta, gente. Já volto. Já.